Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório IPv6 XDSL.1Q. Esse laboratório ele já foi implementado em IPv4. O link desse laboratório está disponível na descrição desse vídeo. Então a gente tinha aqui 4 assinantes ADSL trabalhando com roteamento .1Q. Então eu tinha um link de trunk aqui e cada subinterface com IPv4 e era distribuído o endereço /30 para cada um dos meus assinantes. A ideia é manter essa estrutura, mas colocar em cima também o IPv6, então a gente vai trabalhar no que chama de dual stack, dupla pilha. Então, cada subinterface aqui de cada assinante vai receber um endereço IPv6. A gente vai trabalhar aqui com uma subrede, então /56. Então, por exemplo, o assinante 1 vai estar na subrede 1, o 2 na 2, 3, 4, e aqui eu posso ter vários endereços, eu vou passar com mais detalhes aí na sequência. E também vamos criar um DHCP na ideia de que ele possa entregar aqui, por exemplo, para o assinante 1, o endereço 2001 db8 café. Aqui você deverá utilizar o seu prefixo. A subrede pode manter, no caso do assinante 1, ele vai usar a subrede 00 para receber. Amanhã depois, na rede interna, ele pode utilizar outros endereços. E a gente vai fazer aquela configuração que os últimos 64 bits eles vão ser convertidos aqui no formato EUI64, com base no MAC address de cada assinante. Então eu vou passar uma breve explicação do que é essa ideia de subrede e aí a gente vai para o nosso laboratório. Lembrando que esse material aqui, então, ele está sob a licença da Creative Commons, agradecendo aqui novamente o NICBR por essa apostila. Eles também doaram os 2 livros de IPv6, que estão disponíveis para consulta no Laboratório de Telecomunicações. Então, isso aqui a gente pode copiar, distribuir, executar a obra, criar obras derivadas, que é o caso desse laboratório. A atribuição aqui é ao NICBR, então isso aqui foi tirado de uma apostila de 314 páginas desse curso IPv6 básico. O link está disponível aqui também para você acessar. Tem muitos materiais em português bons ali para trabalhar. E aqui com relação às subredes, existe uma RFC, a 3177, que ele vai abordar essa ideia do One Size Fits All, que a ideia seria colocar de modo geral redes /48 para todos os usuários, sejam domésticos, empresas e tudo mais. Lembrando que você, no seu laboratório, você recebe o endereço /48, né? Ele é 2001 db8 e aí o seu prefixo. Então quer dizer, você tem que utilizar um /48 e aí você pode deslocar essa máscara até um /64. Aqui ele vai colocar que empresas muito grandes podem receber o /47 ou menor. E as redes /64 aí são recomendadas quando eu tiver apenas uma rede ou subrede. Por exemplo, usuários com conexão móvel, aí 3G, 4G, 5G. Né? Então eles podem receber isso. E de modo geral, o cliente residencial, a gente vai dar uma máscara um pouco maior, que ele possa criar aí as subredes dele se precisar, né? Então aqui nos nossos laboratórios você recebe um endereço desse tipo aqui, ó, 2001 db8, o meu é café, você deverá utilizar o celular da tabela, /48, sendo possível utilizar até o /64 por causa daquela ideia de reservar os últimos 64 bits para a parte de host. Então, por exemplo, aqui ó, para o prefixo café, que é o meu, acho que teria aqui 2001 db8 café, e seria possível entregar até 65.536 subredes do tipo /64. O porquê disso? Porque eu teria mais um octeto aqui, ó. Então isso aqui é o meu /48, o meu prefixo. E se eu fizer um /64, eu tenho mais este campo aqui, onde eu tenho 16 bits. Lembrando que isso aqui é um caractere em hexa, né? Então eu tenho aqui, ó, 16 bits. Aqui o 0 foi omitido, seria 0 db8, então 32. Aqui 48, então que seriam toda a minha parte de rede, e aqui 64.
e é nesse octeto aqui que a gente vai criar a nossa subrede. Então, por exemplo, eu posso distribuir isso aqui de 000 até 16 bits uns, que convertendo em hexa dá o FFF. Como eu tenho 16 bits, 2 elevado a 16, eu vou ter aí 65.536 possibilidades aí de redes para criar. E aqui existe uma abordagem mais conservadora aí em relação a esse one size fits all, que seria a ideia de entregar barra 48. Então a ideia seria não utilizar a barra 48 a todo usuário e atribuir aqui um barra 56 para esses usuários domésticos e Soho. Lembrando que o Soho é Small Office, Home Office, né? Então redes pequenas em geral, aí, ou pequenos escritórios também, né? Então a gente trabalha aí com barra 56 e isso permite economizar IP, apesar que com IPv6 isso não é um problema tão grande, e também deixa aí para o nosso usuário, se precisar, ele criar algumas subredes. É isso que a gente vai fazer no nosso laboratório aqui, ó. Então, como que eu faço essa transição, né? Da minha rede barra 48, que eu recebo aqui, para a barra 56. Bom, eu vou ter aqui 2001 DB8 café, né? O teu prefixo vai mudar aqui, o resto permanece o mesmo. Então, se eu for contar aqui, ó, eu tenho 16 com 16, 32 mais 16 barra 48. Se eu pegasse mais 4 aqui, ó, eu teria 52, e aí me sobrariam 12 bits de subrede, é uma alternativa. Mas como a ideia é usar um barra 56, então eu vou pegar mais 4 aqui, ó. Então eu vou ter 8 bits aqui para a subrede. Então agora eu passo a ter aqui os 48 primeiros, mais 8 aqui. Então esse é meu barra 56. E a ideia é que cada um dos meus assinantes vão estar aqui. Então o assinante 1 vai ser um prefixo nessa parte, o assinante 2 um outro prefixo, 3 outro e assim vai. Eu consigo colocar aqui, ó, como eu tenho 8 bits até 256 assinantes. E cada assinante poderá, além disso, criar subredes nesses outros 8 bits. Então olha que interessante, eu tenho 8 para os meus assinantes e ainda cada um pode criar 8 bits ali dentro. Então ele ficaria com essa ideia aqui, ó. Se eu for analisar os assinantes, né, que é essa parte aqui dos endereços de rede, ó, lembrando que são caracteres em hexa, então eu vou ter aqui 4 bits aqui e mais 4 aqui, ó. Quais que são as possibilidades que eu tenho? De tudo 0, aí eu vou incrementando isso até o cenário que eu tenho tudo 1, que seria o meu FF. Então 2 à oitava aí me dá 256 redes barra 56 e no meu endereço barra 48. E dentro de cada rede dessa barra 56 aí, que eu posso ter até 256, eu consigo criar ainda, ó, 256 subredes barra 64. Então, por exemplo, ele vai mostrar aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho aqui o endereço 2001 DB8, o meu prefixo lá, né? Aqui acabou omitindo. E aqui eu tenho a subrede 1, ó. Nessa parte eu consigo criar ainda aqui, ó, o 00, 01, 02, 03 até FF. Então isso aqui vai me dar, mesma ideia se eu for analisar aqui, né, nessa parte da subrede, ó, eu tenho 8 bits, 2 à oitava, 256 possibilidades aí também. E é essa a ideia do nosso laboratório. Então a gente vai pegar esse laboratório que já foi construído com IPv4. Eu vou atribuir aqui nessas subinterfaces o endereço IPv6 para cada assinante. E cada um deles vai estar na minha estrutura barra 56. Então ele vai receber aqueles endereços. E essa implementação é o que a gente chama aí de dual stack, dupla pilha, porque eu tenho os dois protocolos funcionando aí. Então, olha, o IPv4 eu não vou mexer. E a minha estrutura IPv6 vai ficar 2001 DB8 café. Você deverá utilizar o seu endereço lá, né, nessa parte do prefixo. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, naqueles dois primeiros octetos, né, eu vou emitir o 0 à esquerda, endereço simplificado. E aí eu vou ter a subrede 01 para o meu assinante 1, 02 para o meu assinante 2, 03 assinante 3, 04 assinante 4, eu poderia criar 5, 6,
7, 8, 9 até F, até FF, né? Então eu poderia ter até nessa estrutura aqui 256 assinantes. Cada assinante ele vai receber o endereço da operadora na subrede dele 00, só que amanhã depois, se ele quisesse, ele ainda pode criar 01, 02, 03, 04 até FF também. Então ele recebe, eu posso ter 256 assinantes e cada um desses 256 pode criar ainda uma subrede com 256 redes também aí distribuídas, né? Então é muito endereço aí para a gente trabalhar. Então a gente vai lá para o laboratório agora. Então essa é a ideia que a gente vai fazer aqui da nossa subrede. Lembrando aí que você deverá utilizar o seu prefixo aqui, né? No meu caso é o 2001 DB8 Café. O resto aí permanece o mesmo. Lembrando da ideia desse laboratório, né? Então a gente vai distribuir para cada assinante uma rede barra 56, conforme a tabela abaixo. Lembrando que o assinante 1 está na FAST, na subinterface 0/0.1. Vila 10 é a subrede 1 do meu IPv6. O assinante 2 segue a mesma ideia aqui, a subrede 2. O 3 aqui, interface 03, subrede 3. E o 4 também nessa ideia aí. E aí, na parte aqui da configuração é relativamente simples, né? A gente vai usar aquele tutorial de referência do DHCP. Eu só vou ter que adaptar ele lá, que é para uma rede só. Aqui eu vou ter que fazer isso para cada assinante. Então o tutorial vai estar disponível também o link na descrição do vídeo. E depois a gente vai fazer aí o ping pelo terminal com o endereço IPv6 para ver se está funcionando. Então aqui está o tutorial, né, dessa estrutura aqui, que ele mostra como configurar uma interface e entregar o DHCP nesse formato EUI64. Então os passos iniciais aqui, a gente vai ter que habilitar o IPv6, aí criar, nesse caso, uma lista para cada assinante, e a gente vai ter que mexer aqui no prefixo também. Então eu já vou fazer aqui para os 4 assinantes. Então aí eu aqui abri o laboratório, lembrando ó, que ele recebeu cada assinante ali, ó, endereço IPv4/30, o IPv6 ali está não setado, não foi configurado ainda. Então a gente pode manter o IPv4 aqui, ó, normal, endereço 9, 13 e 17 aqui pela lógica. Aqui no roteador eu tenho as subinterfaces ali /30, ó, para ter o endereço 6, 10, 14, 18 e do lado ali vai ter os endereços IPv6 nessa ideia da dupla pilha. Então eu vou vir aqui no meu roteador, vou manter a configuração dele, não vou trocar nada essa parte aí. Deixa eu maximizar aqui. E aí, vou adaptar lá do meu tutorial. Então, fazer assim, que daí fica mais fácil aqui de visualizar. Ó. Então, primeira ideia aqui, eu vou ter que habilitar o IPv6, ó, conft IPv6, aqui usando o tab, né, para facilitar a nossa vida. Então, habilitando aí o endereço global, unicast. E aqui eu vou criar uma lista, ó, pool. Essa lista seria do meu assinante 1, né? Então eu vou colocar aqui, ó, assinante 1, underline IPv6. Só para diferenciar aí em relação às outras configurações do IPv4. Agora aqui, ó, quem que é meu endereço? 2001 DB8 Café, você deverá utilizar o seu prefixo. E aqui eu vou ter a subrede 1, ó. Se eu pegar ali do laboratório, ó, seria este endereço aqui, ó, 100. Só deixar aqui assim, ó, 100, como endereço de rede 2 pontos, /64, e aqui muda a máscara, ó, se eu puser um /64, eu entrego uma rede só, como eu quero entregar subrede, ó, vou pôr 56.
Esse 64 mantém aqui porque ele vai preencher com aquela ideia do E U I. Isso vai lá para o DHCP. Mas a máscara ela vem aqui no final, ó, que é o barra 56, tá? Então isso aqui eu sempre vou manter 64 e aqui eu vou colocar minha máscara. Se for o caso de uma rede barra 64, fica 64 nos dois. Só para deixar aqui correto, né? Então eu vou pôr aqui assinante 1 IPv6, underline IPv6. E aí eu vou aproveitar essa ideia, ó, apertar a seta para cima aqui, ó. Meu assinante 2 é a subrede 2, ó. Então ele vem para cá. Novamente, seta para cima aqui, ó, meu assinante 3, ó. Ele é a subrede 3, então ali o 300. Já que aquele 00 daí é para o meu assinante, se ele quiser usar. E o meu assinante 4, ó, é a subrede 4, então essa é a parte aqui da subrede. E aqui vem o meu assinante 4. Então criei a lista para os meus 4 assinantes, né? Então assinante 1, IPv6, 2, 3 e 4. Esse foi o primeiro passo aí. Na sequência, essa lista, lembrando, vai lá para o meu DHCP, ó. Então eu vou colocar isso aqui no meu servidor DHCP e eu vou ter que criar 4 servidores DHCP, um para cada assinante aí. Então IPv6 DHCP pool. Aqui vou pôr também, ó, assinante 1 IPv6, usar o mesmo nome só para diferenciar, que eu tenho IPv4 também. Aqui o prefixo, ó, o prefixo ele vai vir da minha lista que eu criei aqui anteriormente, ó. Então tem que ser o mesmo nome. Assinante 1 underline IPv6. E o DNS vai ser a interface dele. Então, como eu vou utilizar ali o primeiro IP válido, então o assinante 1 está na rede 2001 DB8 Café 100 dois pontos, que viria tudo 0 e endereço 1. Ó. Então, lembrando que aqui a subrede é a rede do meu assinante 1, né? E aqui a subrede 00 dele que ele usa para receber o endereço da operadora. E vou fazer aqui exit. Vou adaptar isso aqui para os outros assinantes, ó. Então até vou apertar aqui seta para cima, ó. Vou criar o DHCP agora do meu assinante 2. O prefixo dele vem da lista 2 que eu criei lá em cima. E o DNS, ó, ele vai seguir muito parecido, só muda aqui a rede, ó. Agora ele é a rede 2, eu também vou usar como gateway, que é a minha subinterface, o endereço 1. Agora eu vou repetir isso aqui, fazer um exit aqui. Para o meu assinante 3, ó. Assinante 3 IPv6. O meu prefixo aqui é o do meu assinante 3. O DNS está aqui, ó, subrede 3 com o endereço 1, que é o gateway, o endereço da subinterface. E agora na sequência ali, o meu assinante 4. Então vou criar aqui assinante 4 IPv6. Prefixo lá da lista que eu criei anteriormente antes do DHCP. E o DNS aqui, ó, endereço 4. Como eu tenho a rede padronizada, né, então isso fica mais fácil de trabalhar. Fica um trabalho aí repetitivo. Feito isso, para finalizar aqui, ó, agora eu tenho que configurar cada uma das minhas subinterfaces, né? Então eu vou ter que dar o endereço do gateway. Então é esse caso que ele vai mostrar aqui embaixo. Ó, eu vou entrar, só que agora eu vou entrar na subinterface de cada assinante. Habilitar o IPv6, dar um endereço com o final 1. O nome do DHCP e aqui a opção do Neighbor Discover lá da Cisco lá. Então é o que eu vou fazer aqui na sequência agora, ó, intfest 0/0.1, lembrando que essa é a minha tabela, a da tabela é do assinante 1. IPv6 enable, estou habilitando aqui, ó, IPv6 address e agora o endereço dele, ó, 2001 DB8 café, você vai utilizar lá o seu prefixo
Quem que é o endereço? Ó, é 1, que é o assinante 1, né, que eu estou usando ali da barra 56. 00 é a subrede que ele recebe da operadora. 2 pontos, 1 para preencher, né, com tudo zero. Barra 56, ó, em vez de 64 aí. IPv6 DHCP Server. Então agora eu vou informar aqui ó, o DHCP que eu tinha configurado antes da interface. Assinante 1 underline IPv6. E essa opção aqui, Neighbor Discover da Cisco, para ele resolver qualquer problema aí que tenha de endereço. E exit, ó. Se eu quiser testar, né, então eu fiz isso aqui só no assinante 1 agora. Então vou vir aqui no meu assinante 1, ó. Ele só tem o endereço IPv4 ali do lado, IPv6 não está habilitado. Vou colocar aqui desktop IP em DHCP, ó. Ó, deu sucesso, ele recebeu um /56. O link local aqui ele vai atribuir, né? FE80 tudo zero, formato EUI. Ó, pegou o DNS aqui também, 100.1 ali. Então se eu colocar o mouse em cima aqui agora, ó, ele já está em dupla pilha, ó. Então ele está tanto com o endereço IPv4 quanto o endereço IPv6. E aí na sequência, a gente vai fazer isso então agora aqui para o assinante 2, 3 e 4. Aí só repetindo essa ideia, onde muda o endereço e a subinterface, né? Então o meu assinante 2, ó, ele está na FAST 0/0.2. IPv6 Enable. IPv6 Address, nesse caso agora aqui é o 2001 DB8 Café 2, que é o meu assinante 2 na subrede 00. O restante tudo zero, então 4 pontos, /56. IPv6 DHCP Server. O servidor dele, que configurei antes, é o assinante 2 underline IPv6. E o IPv6 Neighbor Discover, né, lá da Cisco, e aí está configurado o meu assinante 2. Fazer aqui só, vamos verificar se está tudo certo. Ó. Então ele está sem o endereço IPv6. Agora ele vai requisitar aqui ó, em desktop IP. Então aqui é o IPv4, agora IPv6 aqui embaixo, ó, dupla pilha. Ó, deu sucesso, /56. Recebeu o endereço, o restante ele atribui em função do MAC address dele. Então, tudo certo aí. Então vamos seguir aqui. Na sequência, interface FAST 0/0.3, que é o meu assinante 3. IPv6 Enable. IPv6 Address 2001 DB8 Café 2 pontos, ó, é o meu assinante 3, que está na minha subrede 3, ele vai usar a subrede 00, 4.1/56, IPv6 DHCP Server, agora é o assinante 3, underline IPv6, IPv6 Neighbor Discover, aqui e exit. E para finalizar aí, ó, interface FAST 0/0.4, que é o meu assinante 4, IPv6 Enable, IPv6 Address 2001 DB8 Café 4, meu assinante 4, na subrede 00, gateway é 1/56, IPv6 DHCP Server, assinante 4, underline IPv6, que é o nome lá que eu configurei anteriormente, IPv6, Neighbor Discover, END e WR.
Como a interface já está habilitada em IPv4, não preciso dar um no shut, né? Então agora aqui, meu assinante 3, vamos em desktop IP, DHCP, ó, recebeu o endereço também, certinho. E aqui em desktop IP, DHCP aí, meu assinante 4 também, ó. Estão todos aí com IPv6, ó. Todo mundo certinho aí. Assinante 2 aqui. Assinante 3. E como que eu vou diferenciar? A questão ali do caractere depois do café, né? Você vai ter o teu prefixo, mas se você olhar o que tem depois ali, ó, 100, né? Aí vai estar aqui 200. O restante ele vai atribuir com MAC, né? 300 e 400 ali, ó. E ainda ele pode pegar e criar 256 sub-redes com IP público, né? Então essa é a grande vantagem do IPv6 aí. Se você quiser conferir aqui a tabela de roteamento, então você pode fazer tem SHIP Route, vai ser aqui a tabela do IPv4, ó, né, que estava funcionando, a gente fez no laboratório anterior. Agora eu vou fazer SHIPv6 Route, ó, e ele vai me mostrar todas as redes ali, ó. Quem está diretamente conectado, ó, 100, 200, 300, 400, ele vai mostrar duas, porque ele faz aquele link local também, que é o 128, isso é normal, né? Mas o importante é que no Czinho, ó, ele que é o diretamente conectado, ele está aqui com a interface, ó. Endereço ali 400, subinterface 4, isso para cada assinante aí. Então essa é a ideia aí desse laboratório. Ali para finalizar no exercício 4, né, então a gente vai no computador de cada assinante, usar o terminal e pingar, né, fazer o ping aí para o endereço IPv6 do roteador. Aqui não dá para utilizar o pacote, porque se você pegar e fizer com o pacote aqui, tem o IPv4, o Packet Tracer vai rotear pelo IPv4, e aí se você fez errado o IPv6, você não consegue testar, né? Então mais fácil é eu vir aqui no desktop, ó, em cada um deles e fazer o ping, ó, ping 2001 db8 café, ó, 100, que é o meu assinante 1, dois pontos, né, 1, e aí ele vai disparar o ping, ó. Respondeu, tranquilo, certinho. Se eu quiser disparar para outro assinante também, ó, então eu vou disparar para o 200 ali, ó, tudo certo. Também aqui o 300. E o 400. Então o assinante 1 está comunicando com todo mundo. Amanhã depois, né, se eu quiser pegar e evitar essa comunicação entre assinantes, aí eu tenho que fazer lista de controle de acesso, e aí também tem que fazer uma lista em IPv6, que é dual stack. Aqui no meu assinante 2 eu vou pingar ali no gateway dele, seria o café 200 4.1. Ó, tá tudo certo, respondendo, beleza. Meu assinante 3 aqui, ping 2001 db8 café 300, endereço 1, ó, tá respondendo também. E para finalizar aqui, o meu assinante 4, então ping 2001 db8 café 400 2.1, tá respondendo também. Então todo mundo com conectividade funcionando aí em dupla pilha, né? Então isso que é interessante desse protocolo aí. Então essa foi a ideia desse laboratório, nos vemos numa próxima e tchau.